Olá, pessoal. Esse aqui é um vídeo especial, tá? Em lançamento ao Seminário Internacional de Minerais Críticos e Estratégicos 2025, organizado pelo IBRAM, que vai ocorrer no dia 28 de maio de 2025, lá em Brasília, tá? Será das 9 às 18. Eu aqui como parceiro de mídia do IBRAM, estou aqui fazendo a divulgação de mais esse evento, tá? E hoje eu estou aqui com a presença ilustre aqui da Cláudia Salles, que é gerente de sustentabilidade, e a Cíntia, que é gerente de desenvolvimento e de pesquisa, ambas lá do IBRAM. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês, é uma honra vocês aqui no podcast da mineração. Prazer estar aqui, Johnny, no podcast da mineração, com a minha colega Cíntia. Eu acho que vai ser muito rico a gente fazer divulgação dessa agenda tão importante aqui para o IBRAM e para o Brasil também. Olá, pessoal. Vamos dividir um pouquinho aí dessa experiência que a gente vai realizar no dia 28 de maio em Brasília. Espero todos vocês. Perfeito. Fale um pouquinho, antes de a gente começar aqui a falar sobre esse podcast, né, sobre minerais críticos e estratégicos, que você que está assistindo, fica até o final para saber a importância do nome desse evento, né? A gente às vezes fica se perguntando, por que a gente cria um evento? Então a gente vai chegar até o final aqui e explicar o motivo de ter a importância desse seminário, mas também o motivo da escolha desse tema, né? Então, fala um pouquinho, meninas, aí um pouco sobre o seminário. Começa, Cíntia. Bom, vamos lá. Primeiramente, convite aberto aí a todos para se juntarem conosco. É um evento exclusivamente presencial. É a segunda edição que estamos realizando sobre essa temática minerais críticos e estratégicos. Bom, para começar, crítico é aquilo que eu vou ter uma extrema dependência somente de um país produtor ou somente de uma empresa produtora, aquilo que a indústria de tecnologia vai ficar extremamente dependente do que nós estamos vendo hoje no cenário mundial, né, na geopolítica mundial. E estratégico é aquele que eu tenho uma vantagem comparativa, aquilo que me diferencia de outros países. Então, no olhar do Brasil, naquilo que eu tenho de maior relevância estratégica para o país. E nesse conceito de crítico e estratégico, casa-se mercado com fornecedor e ainda a dinâmica de preços. Então, não é uma pergunta simples, Johnny. Convido vocês a entrarem conosco aí nesse debate. Então, em 2024, a gente apresentou essa temática na forma de alguns estudos, né? Lançamos um Green Paper ao final do seminário de 2024 e agora, em 2025, a gente dá uma continuidade ao que discutimos no ano anterior. A gente já viu uma maturidade do mercado, das empresas começando a se firmar melhor nessa dinâmica. E o Brasil se destaca aí como um grande player, como um fornecedor de matérias-primas, mas como também atento ao desenvolvimento de cadeias industriais aqui importantíssimas para a transição energética. Volto para você, Johnny. Realmente muito importante, Cíntia. E convido a todos aqui do podcast da mineração a se inscrever, tá? O link eu vou deixar aí na descrição, mas está aparecendo aí na tela de vocês. Acesse o site do IBRAM, que tem lá não apenas esse evento, mas também os próximos, tá? E, Cíntia, né, nós sabemos hoje em dia que os minerais críticos são essenciais, né, para a transição energética e tecnológica. Mas do ponto de vista assim, ambiental, né, quais os principais desafios na produção desses minerais no Brasil? Bom, Johnny, quando a gente fala minerais para a transição energética, são os minerais para a indústria, para a gente tornar a indústria baixa emissora em carbono. Então, a gente entraria como fornecedores dos insumos industriais, assim como na rede de consumidores. Então, a gente fala de transição energética para energia solar, para energia eólica, para os veículos elétricos e baterias, para energia nuclear, para as hidrelétricas, que tanto o Brasil se destaca aí, para a nova indústria de hidrogênio. Tudo isso consome bens minerais, vai consumir muito aço, vai consumir os produtos do alumínio, cobalto, cobre, grafite,
o nióbio, o níquel, a prata, o urânio, o vanádio. Tudo isso é uma gama de minerais que vão fomentar essa transição energética do ponto de vista de fornecedor, do ponto de vista de solução para o mercado. Mas tudo isso se entrelaça aí do ponto de vista da sustentabilidade e do respeito ao meio ambiente. Então, na hora que a gente fala do ponto de vista ambiental, Johnny, a gente quer que as empresas estejam bastante atentas naquelas 3 letrinhas tão famosas, né, no meio ambiente, na governança e na sustentabilidade. Como é que é o respeito das relações com o território, com as comunidades, estão atendendo ao licenciamento ambiental, o que elas fazem além do licenciamento ambiental é o que vai diferenciar essas empresas para o restante de outras fornecedoras, né, para qualquer indústria aí do mundo. Como é que a gente se coloca como diferencial nessa parte ambiental? Fato é que a mineração vai gerar um impacto, mas o impacto ambiental vai ser mitigado de que forma? Quais são as ações que eu tenho enquanto empresa para mitigar, para restaurar o ambiente? Então, tudo isso é importante e vai tornar o Brasil um diferencial num fornecedor para a indústria de transição energética. Então, esse é um ponto que eu quero trazer de atenção para essa parte ambiental e temos brilhantes exemplos no Brasil que outras indústrias podem se inspirar. Johnny, posso fazer uma complementação à fala da Cíntia? Não, por favor. Eu acho que, né, ela foi muito feliz na fala e, né, o que a gente percebe, né, e o que a gente tem conversado muito aqui no Instituto, até para influenciar positivamente as empresas associadas e não só, também todo o setor, que o grande desafio posto, né, como bem Cíntia falou, é o acesso ao território. Né, eu entendo que quer seja por outras demandas do uso da paisagem, né, que é aquele espaço físico onde a atividade está instalada, não só atividades extrativas, mas também as suas cadeias de fornecedores, né, como as áreas protegidas, unidades de conservação, terras indígenas, mas também outros usos, né, como usos urbanos, assim como a expansão imobiliária. Então, além disso que Cíntia fala, né, de você ter um regramento posto, de ter uma qualidade para além da conformidade legal, né, as empresas elas vão ter que se reinventar, né, para o mínimo impacto ser efetivado, né? Então, novos arranjos vão ter que ser alicerçados para garantir aquele equilíbrio entre o uso do espaço e as demais demandas que pressionam o território. Desde estratégias relacionadas a relacionamento com as comunidades, ao uso dos recursos naturais de uma forma muito mais assertiva, muito mais eficiente e efetiva, mas que garanta efetivamente a integração dessas ações, o planejamento de médio e longo prazo para esse atendimento às demandas sociais, ambientais e econômicas. Era isso que eu queria complementar. Não, complementou muito bem. Aproveitando, Cláudia, pegando um gancho no que você falou, né? Como é que a economia circular, né, pode ser aplicada de forma concreta assim, às cadeias de minerais críticos no Brasil, considerando a especificidade dessa nossa matriz? Cíntia, o que podemos esperar, então, como os próximos passos assim, do setor mineral brasileiro, após o lançamento do Green Paper, né, que vai acontecer no evento, e a aproximação da COP30? Importante agenda para o Brasil, a COP30, né, Johnny? E esse tema que a gente está levando para o seminário, ele vai perpassar. Não tem como a gente dissociar o ano da COP30, né, com as oportunidades que o setor mineral tem aí à frente. E nesse ponto é que a gente vai trazer alguns debatedores para falarmos sobre as oportunidades, né, do setor mineral, em especial dos minerais críticos e estratégicos, para a COP30. Não posso deixar de mencionar, né, que temos aí que reforçar esse momento único da transição justa, da transição energética justa, e o papel dos minerais críticos estratégicos para a gente mitigar as ameaças aí que temos das mudanças climáticas, né? Como Cláudia falou,
a realidade está posta, né? Já estamos vivenciando os extremos climáticos, as mudanças climáticas, os especialistas já vinham alertando há anos, mas como é que a indústria se reposiciona como menor emissora de gases para a gente mitigar, né, e vivermos todos aí com boa qualidade de vida, qualidade ambiental. A gente tem que destacar também o compromisso com a neutralidade, não é simplesmente colocar a meta de redução para o setor. A gente tem que lembrar que a gente faz parte de uma cadeia conectada com tantas outras cadeias industriais. Nós somos insumos das demais cadeias industriais. Então, na hora que eu falo da neutralidade climática, eu tenho que pensar no consumidor, na hora que ele vai fazer a aquisição, né? O veículo é tão explícito, né, o que está por trás de um veículo. Estou saindo de um veículo a combustão para um veículo híbrido, para um veículo movido a bateria, mas o que está por trás daqueles insumos, né? Na hora que você entra num carro elétrico, você olha aquilo ali, cada um daqueles componentes, daquelas peças, foi emissor de alguma forma de carbono. Então, a gente tem que se preocupar enquanto consumidor. A COP está aí para nos explicitar isso, para levar esse debate para discussão com a sociedade, né, com chefes de Estado, e é importante trazer isso. E a gente não pode deixar de dialogar a respeito das oportunidades de investimento para o Brasil, né? Afinal, quando um país cedia uma COP, como essa oportunidade de Belém, em novembro, a gente tem que lembrar das oportunidades de investimento que estão vindo para o nosso país, né? Estamos preparados aí para recepcionar esses novos investimentos numa indústria mais sustentável, numa indústria mais neutra? Essa é uma pergunta que eu volto aí para todos vocês e convido mais em breve para lerem o nosso próximo Green Paper. Gostaria de fazer uma pergunta para as duas mesmo, tá? Qual a importância, né, desses documentos, né, para a construção de políticas públicas mais assertivas? Então, vou começar aqui falando de uma oportunidade que o IBRAM está realizando junto com o SEBRE. O SEBRE é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, é um think tank, né, de políticas públicas, e também em parceria com o Centro de Tecnologia Mineral, o Serviço Geológico do Brasil e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, especificamente a COP. A COP é também um centro de excelência, né, vinculado a essa universidade, que tem trabalhado muito fortemente, inclusive junto ao governo brasileiro, na definição das metas e metas relacionadas à emissão de gases de efeito estufa do Brasil, né, que são aquelas metas que devem ser levadas às discussões internacionais, aos acordos internacionais. Esse estudo especificamente, que eu estou mencionando, ele vai fazer uma avaliação da oferta e da demanda de minerais críticos e estratégicos para o alcance dessas NDCs, né, que são as metas estabelecidas pelo Brasil. Hoje, né, se sabe que há uma necessidade de transformação, né, de um uso de fontes alternativas e mais eficientes no ponto de vista de emissão de gases de efeito estufa, né, daquelas fontes de emissão de baixo carbono, mas efetivamente nós não temos uma informação consistente e material do que nós vamos precisar, de quanto de bens minerais que vão ser demandados e consumidos para a gente conseguir cumprir essas metas estabelecidas, e nem também o que a gente fala da cadeia de fornecimento, né? Do quanto de bateria, do quanto de pás eólicas que nós vamos precisar, né, de quanto de transformação de outras fontes de energia, né, como mencionado, até a energia nuclear pela CINT. Então, esse estudo ele visa estabelecer exatamente isso, a gente trazer na perspectiva do Brasil o quanto o Brasil precisa se fortalecer, não somente em termos de produção de bens minerais, mas também na parte de agregação de valor aos minerais críticos e estratégicos.
E na perspectiva de políticas públicas, que é o que a gente está falando aqui, o que isso pode resultar? Economicamente, a gente, né, com certeza resultará em aumentos de receita de exportação e na própria diversificação de base econômica do Brasil. Socialmente, isso pode fomentar a criação de novos empregos, desenvolvimento de novas competências técnicas, startups, né, novos empreendimentos. E do ponto de vista ambiental, o próprio processamento local pode resultar também em melhores práticas, né, de operações mais controladas e sustentáveis, uma vez que tudo isso ele tem que estar linkado a uma lógica, né, que muito bem Cíntia falou, de neutralidade dessas emissões. Então, a importância da rastreabilidade desses processos, né, de como esse processo está se performando da perspectiva tanto de emissão de gás de efeito estufa, mas também de outros recursos naturais, de uso de outros recursos naturais. Além também de você reduzir a própria pegada de carbono, né? Mas para tudo isso acontecer, é importante que seja desenvolvida ao longo dessa cadeia de valor uma política industrial específica, né? Não é uma flexibilização, mas uma política específica sobre essa agenda, né, de minerais críticos estratégicos e também na própria consolidação do setor industrial. O fortalecimento de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Essa agenda ela é basicamente inovação, né? Então ela precisa muito desse fortalecimento dos órgãos de governo, do centro de pesquisa e no próprio estruturação dos mecanismos fiscais e tributários. Então a ideia com esse estudo é a gente jogar uma luz efetivamente naquilo que é preciso ser feito para impulsionar o Brasil para essa nova agenda de transição energética justa. Muito bom, Cláudia. E complementando, né, a Cláudia comentou do estudo, né, que a gente está no seminário abordando 2 estudos, né. Esse que ela mencionou agora está sendo liderado pelo SEBRE sobre oferta e demanda, né, importante aí esse olhar de oferta e demanda. E temos um complemento que a gente vai trazer num outro painel, a gente vai entrevistar o Centro de Tecnologia Mineral a respeito de um segundo estudo, ou seja, mostramos a fase 1 lá no seminário de 2024 de minerais críticos e estratégicos, e agora, um ano depois, em maio de 25, a gente vai complementar o estudo que foi feito do IBRAM com o CETEM, né, os especialistas do CETEM aí estão trazendo para nós uma parte de diagnóstico de 18 tipologias minerais e 18 rotas tecnológicas para minerais críticos e estratégicos. O que significa esse olhar de rotas tecnológicas? É o grau de maturidade da nossa indústria. Então, na hora que a gente apresenta isso para a sociedade, a gente está mostrando que a gente tem a bauxita, onde que se encontram essas reservas, quem são as indústrias que estão instaladas aqui no Brasil, mas quando eu olho a cadeia, o TRL da inovação, né, o nível de maturidade, eu consigo projetar o Brasil hoje e amanhã. Eu consigo olhar quem são os novos entrantes que estão no mercado, qual é o nível de tecnologia envolvido naquela cadeia industrial e aonde entraria o setor público para estímulo. Claro que tem uma decisão de mercado, uma decisão estratégica da empresa, até qual fase da cadeia ela quer atuar. Mas o papel do governo federal seria de estimular e atrair indústrias. Então, o nosso segundo trabalho de minerais críticos e estratégicos com o CETEM vai trazer aí o olhar dessas rotas tecnológicas, o olhar dessas cadeias industriais, como podemos estimular as indústrias a se instalarem no Brasil, ou o que falta para elas fomentarem a cadeia seguinte, e aí a gente gerar empregos e gerar produtos, né, nacionais aqui no Brasil. Johnny, é isso que a gente tem a apresentar aí com esses estudos com o CETEM. Então, chegando aqui ao final do nosso podcast, vocês viram a importância dos minerais críticos, né? E o porquê o IBRAM está tão preocupado com essa temática, está fazendo novamente esse seminário, lembrando que é um seminário internacional, né? De minerais críticos e estratégicos. Aí, peço para que você
Cíntia, comece aí a conclusão e convidar o pessoal a se inscrever e acessar o seminário. Claro, Johnny. Bom, o nosso seminário será realizado no dia 28 de maio, a partir das 9 horas da manhã. A gente tem aí uma agenda internacional, como bem disse, e a gente vai abordar temas como desafios da produção mineral, como que endereça por meio da ciência, tecnologia e inovação, quais são os investimentos em infraestruturas que vão promover, né, esse crescimento da indústria de minerais críticos, quem são as novas vozes do downstream, né, toda essa cadeia que é fomentada, e aí nós vamos conversar com os pesquisadores que estão trabalhando no estudo, né, o do CETEM, voltado ao diagnósticos e às rotas tecnológicas, depois o segundo estudo com o SEBRE e os convidados que vão falar sobre oferta e demanda por esses bens minerais. Traremos aí algumas pessoas do governo, embaixadores, deputados, para a gente falar como que insere essa agenda dos minerais críticos estratégicos nas discussões da COP30 e a transição energética justa. E, por fim, não menos importante, a geopolítica, né? Estamos vivenciando aí os desafios das geopolíticas, das novas rotas de mercado e como que o potencial dos minerais críticos será visto aí será visto por alguns países, por alguns representantes, né? A gente já tem confirmado o Reino Unido, o Canadá, o próprio Brasil, a Austrália, e é isso, convido vocês a fecharem esse dia 28/5 conosco, espero todos vocês em Brasília, no Hotel Kubitschek. Também vou reforçar o convite, né, que a Cíntia faz para estarem conosco no dia 28 de maio, no Seminário Internacional de Minerais Críticos e Estratégicos. Eu acredito que é uma ótima oportunidade para todos e todas para entenderem, né, o momento atual que o Brasil está na discussão dessa agenda, e não só no cenário brasileiro, mas também no cenário mundial, porque essa agenda não é só brasileira, essa é uma agenda nossa, né, e o papel do Brasil nesse movimento da transição energética, ele é fundamental. E só incluir também, e fazer uma consideração, que toda essa agenda, né, tanto esse seminário, mas também outros que o IBRAM está realizando, ele faz parte de uma estratégia maior, que é a nossa jornada para a COP30. Então, eu convido a vocês, né, para conhecerem os nossos eventos. A gente tem cuidado aí para todos os nossos eventos, até a chegada da COP, essa temática está sendo abordada, então, muito importante vocês se somarem a nós. Perfeito, pessoal. Agradeço a vocês que chegaram até aqui no podcast dessa entrevista especial em promoção ao Seminário Internacional de Minerais Críticos e Estratégicos 2025, que será realizado no dia 28 de maio, das 9 às 18 horas, evento presencial lá no Kubitschek Plaza, em Brasília. Está aparecendo na tela aí de vocês o link para se inscrever, mas também está na descrição do vídeo. O evento terá ainda o lançamento do Green Paper, né, que é como inserir a agenda de minerais críticos e estratégicos nas discussões da COP30 e na transição energética justa. Meninas, muito obrigado aí pela participação, agradecer ao IBRAM pelo apoio de sempre, tá, pela acreditar nesse nosso trabalho, e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração, e até o próximo. Até. Muito bom, meninas. Deixa eu falar. Vocês têm disponibilidade para a semana que vem para a gente fazer, e aí a gente pode fazer. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberta Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento.